Olá pessoal, tudo bem? Professor Ronald falando. Dando continuidade aqui com o conteúdo que a gente tem visto, tem falado nas nossas. No último vídeo aí que a gente pôde produzir, a gente falou um pouquinho sobre a parte de criação e produção de slides. Nós fizemos ali um slide inicial, que é esse que você está vendo aí, talvez você possa dar uma relembrada. A gente fez ali uma capa, não é isso? Sei lá, trabalho de geografia, colocou algumas informações ali sobre a escola, sobre o aluno, professor, turma, etc. No slide seguinte aqui a gente colocou ele em formato ali de tópicos, né? Colocou um título, países da Europa, colocamos os países e a gente parou nessa parte que a gente falava aqui no slide número 3, que é esse do lado esquerdo. A gente falava aqui sobre esses tipos de layouts aqui que existem. Então foi esse o conteúdo que a gente parou no vídeo anterior. Dito isso, hoje a gente vai dar uma olhadinha numa parte que seria o menu inserir. E a gente vai ver algumas opções que a gente tem ali no menu inserir, que em algum momento pode ser útil. Não necessariamente a gente vai ver todas as opções ali do menu inserir, mas pelo menos algumas ali mais relevantes para o nosso uso. Então vamos lá. Aqui no menu inserir, você deve estar observando que eu estou com um slide aqui no formato slide vazio. Não tem nenhum conteúdo aqui, não tem nenhuma caixa de texto, uma caixa para eu inserir uma imagem, nada disso. Ele está no formato vazio. Eu acho que assim vai ficar um pouco mais claro aí da gente compreender. Então vamos lá. Aqui no menu inserir, a gente tem diversas opções aqui e vamos estar escolhendo aqui algumas dessas e vamos estar trabalhando. Por exemplo, aqui no menu inserir, uma primeira opção bastante útil e muito comum a gente utilizar é a opção figura, que a gente pode escolher um arquivo com uma imagem que a gente tenha no computador para poder inserir uma figura, inserir uma imagem, uma foto dentro do slide. Eu já salvei previamente duas imagens, deixei elas ali na área de trabalho do computador e vou inserir elas. Eu sempre recomendo que você crie uma pasta para o projeto, para o slide que você está fazendo e deixar armazenado ali as fotos, os conteúdos que você vai colocar. Esse conteúdo eu deixei ele ali na área de trabalho e vou mostrar agora. Então vim aqui no inserir e vou escolher a opção figura. Dito isso, quando eu clico, ele me pergunta aonde está a figura. Ele quer saber onde que está essa imagem. No meu caso aqui eu coloquei na área de trabalho. Então vou lá em área de trabalho. Tem ali duas imagens, uma, duas. Eu vou abrir essa primeira aqui. Dois. Dei dois cliques nela e ela aparece lá. O que ocorre? Quando a gente exibe uma imagem, insere uma imagem, ele já inseriu num formato grande ali. Se você observar aqui no cantinho tem um pequeno botão aqui, um quadradinho, onde que eu consigo, uma alça, onde eu consigo clicar, segurar e vir arrastando. Então eu consigo diminuir essa figura para o tamanho que eu quero. Aí eu dou um clique do lado de fora e depois eu consigo movimentar se eu quiser. Observa que ele fica diferente, o ponteiro do mouse. Ele está aqui uma mão agora, aqui ele fica uma seta fora, mas quando eu paro na imagem ele fica uma mãozinha. Então se eu clico seguro, eu consigo arrastar para o lado que eu quero, para cima, para baixo, esquerda, direita, para onde você quiser. Então assim a gente faz facilmente a movimentação. Se você quiser, você pode também dar um clique em cima da imagem, em cima da figura que você quer, dar um clique nela e você se movimenta com as setinhas do teclado. Estou botando aqui a setinha do teclado para a esquerda, ele vai se movimentando para a esquerda. Posso me movimentar para cima, ele vai para cima. Eu particularmente uso bastante esse formato aqui. Apesar de ser mais lento essa movimentação, mas eu consigo colocar exatamente na posição que eu quero e eu gosto bastante também. Mas aí fica a seu critério, pode ser a mãozinha que ele vem mais rápido, faz a movimentação no formato mais rápido. Outro detalhe é se você clicar duas vezes, cliquei uma, depois cliquei mais outra, ele fica essas bolinhas aqui na cor laranja no meu caso, e eu consigo parar e eu vou conseguir rodar a imagem. Então eu posso colocar ela de cabeça para baixo, posso colocar ela de lado, para cima, num outro formato aí que você quiser. Sempre que você acabar de fazer a alteração, dá um clique do lado de fora, tá bom? Então beleza, inseri uma imagem aí.
você quisesse inserir uma outra imagem, inserir figura, acho que eu tenho mais uma lá que eu falei, né? Tem aqui uma outra, dou um clique lá e peço abrir, ou se não dá 2 cliques, 1, 2. A imagem vai aparecer lá e você consegue também diminuir ela e fazer ali as alterações que você quiser, tá ok? Então beleza, vamos lá, continuando. Outra possibilidade que a gente tem dentro do menu inserir seria ali a possibilidade de a gente trabalhar com formas, tá bom? Aqui nesse formas existem várias formas ali que a gente pode utilizar, uma linha, uma seta, existem vários ali que a gente poderia estar utilizando, um quadrado, um retângulo, uma seta cheia, uma seta para a esquerda, para a direita, seriam várias possibilidades ali. Eu vou trabalhar isso aqui, ó, seta cheia, por exemplo, e vou colocar aqui uma seta para a direita, tá bom? Então vim ali no formas, existem várias possibilidades ali, eu escolhi o seta cheia e coloquei esse aqui, ó, o seta para a direita. Quando eu dou um clique, ele não aparece nada na tela, mas ele coloca o mouse ali, o ponteiro, em formatozinho de uma cruz. Então quando eu clico, seguro, eu consigo fazer o desenho do objeto que eu quero, tá? Nesse caso aqui, uma seta cheia para a direita, no caso. Aqui no cantinho, ó, você tem algumas possibilidades aqui, trocar a cor, etc. Você teria algumas possibilidades aqui, tá bom? Então eu recomendo assim você fazer essas alterações, fazer de fato ali, brincar na verdade com isso dali, para que você venha conseguir desenvolver esse conteúdo. Uma outra possibilidade aqui dentro do menu inserir, a gente teria também, desse formas ali, teriam vários outros, tá? Não vou abordar todos eles aqui, mas por exemplo aqui, ó, estrelas, tem lá estrela de 4 pontas, aí você vai dar um clique, ele vai ficar lá aquele formato da estrela e assim sucessivamente. A gente também pode rotacionar e etc, tá? Caso você prefira, a gente tem aqui na barra de ferramentas, você pode também estar inserindo essas imagens aqui, que seria basicamente pelo aquele mesmo caminho, mas seria um atalho para você estar colocando ele por aqui. Às vezes você prefere vir por aqui, que de fato é mais rápido, tá? Ou pelo menu inserir na opção formas, tá ok? Continuando, outra possibilidade aqui dentro do menu inserir, que a gente poderia estar utilizando, é esse aqui, ó, Font Work, tá? Então quando você dá um clique aqui, talvez o programa que você utilize uma outra nomenclatura, mas a ideia é exatamente que a gente coloque um texto com formato artístico. Essa seria a ideia. Então inserir Font Work, quando eu dou um clique, ele vai me dar algumas possibilidades ali. Então você escolheria algum deles, por exemplo, vou escolher esse daqui e dar OK. Ele vai exibir esse texto lá para você, você dá 2 cliques nele e você consegue apagar e digitar ali o que você quiser. Por exemplo, sei lá, família, vou botar aqui família. Então bota lá, família, beleza, dá um clique do lado de fora. Aí ele vai ficar aquele texto lá que você colocou, que você também poderia aumentar, diminuir, chegar por um lado, por outro, trocar a cor, várias possibilidades aí também que teria como a gente estar utilizando. Então a ideia desse menu inserir é a gente trabalhar com esses diversos elementos aqui. Tem um deles específico, que é o áudio e vídeo, que eu vou tratar num outro assunto, não nesse, mas eu não recomendo muito a gente inserir um áudio ou um vídeo dentro de uma apresentação. Eu recomendo sempre a gente pegar os arquivos e trabalhar com ele fora. Então, num outro momento, eu vou tratar desse assunto, mas o áudio e vídeo eu sempre recomendo a gente trabalhar fora da apresentação. Mas se você quisesse, a gente poderia vir aqui e inserir também dentro do slide. Mas, particularmente, eu gosto sempre de trabalhar fora. Mas mais à frente a gente vai tratar desse assunto. Eu vou falar de um último item, que seria o tabela. Então, para esse tabela aqui, eu vou excluir os elementos anteriores. Então, você pode ir clicando neles e deletando, tá? Poderia selecionar todos também, deletar. Então, clica, deleta e pronto. Vai apagando os elementos ali. Para a gente trabalhar com tabela, então a ideia seria aqui, ó, inserir tabela. Inserir tabela. Então, dentro do tabela, quando você clica, ele te pergunta ali quantas colunas e linhas você quer. Então vamos supor que eu quero aqui uma tabela, vamos supor aí, com 2 colunas e com 10 linhas, por exemplo, tá bom?
2 colunas e 10 linhas. Aí quando você dá OK, ele vai o quê? Inserir ela para você, aquela tabelinha lá que você pediu, com 2 colunas e 10 linhas. Aí aqui dentro você poderia digitar um texto aqui dentro. Então, por exemplo, alunos, por exemplo, e aqui idade. Aí você viria lá colocando o nome dos alunos lá, né? João, Maria, Fernando, e assim sucessivamente. Do lado você fosse colocando as idades ali de cada um deles, tá ok? Então essa aí é uma outra possibilidade que a gente teria de trabalhar também com tabelas, tá? Então qual é a ideia nesse vídeo que a gente viu aqui? É trabalhar exatamente esse menu inserir, que a gente tem diversas possibilidades aí, a gente escolheu algumas delas para a gente estar trabalhando. Então faça alguns testes aí, tente inserir algumas imagens no seu slide e tente desenvolver esse conteúdo, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado, um abraço e até a próxima aí. Valeu!